Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final, porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora pra pregação. Roda a vinheta. Para mim participar deste 29º simpósio. Dos 29, eu estive pelo menos em 22. E não estive nos outros porque eu não conhecia a Fé Reformada. Mas é um histórico, na minha percepção, bastante positivo, né? Bastante positivo. É com temor, tremor e alegria que eu estou aqui nesta manhã para proferir a palestra a mim confiada. Eu fiquei mais tranquilo porque lá fora o reverendo Paipa disse que, mesmo não entendendo nada do que eu iria falar, ia orar por mim. Então eu fiquei mais tranquilo por causa disso, né? É com temor pela sublimidade do tema que nós vamos expor, né, que estamos tratando neste simpósio. É com tremor pela responsabilidade que me é imposta, mas também é com alegria pelo privilégio e pela oportunidade que nós estamos tendo. E com esse sentimento de alegria, eu quero agradecer o convite e a confiança dos organizadores deste evento e por me permitir, obviamente, explorar e expor um tema tão significativo como esse. E para começar, não fugir à regra, vamos abrir as Escrituras em Mateus, capítulo 7. Mateus 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto como referência inicial. O tema da minha palestra é o Sola Escritura e a cosmovisão cristã. E a grande pergunta inicial é: o que tem a ver a doutrina, ou a santa doutrina do Sola Escritura, com a cosmovisão? A resposta a essa pergunta é basicamente esta: tudo. Isto é o que eu pretendo mostrar para vocês aqui nesta manhã. E para melhor cumprir o que eu planejei, eu pretendo fazer basicamente 3 coisas, das quais a última, para mim, é a mais importante. Em primeiro lugar, irei discorrer sobre alguns pontos relevantes da compreensão reformada sobre o que é o Sola Escritura, que é o tema central deste simpósio. Pretendo apenas pontuar alguns aspectos centrais no ensino desta doutrina. Depois, e de um modo um pouco técnico, vou pedir a paciência de vocês, tentarei definir o que é uma cosmovisão e no que de fato ela consiste. Para isso, percorrerei brevemente o uso do termo e o seu desenvolvimento histórico na filosofia, e em seguida considerarei o seu emprego, ou o emprego deste conceito, no âmbito teológico e cristão. E por fim, como eu falei, a parte mais importante para mim, desejo expor alguns elementos característicos da cosmovisão cristã. O objetivo será o de enfatizar elementos bíblicos centrais para o entendimento desta cosmovisão. Essa, para mim, é a parte mais significativa. Comecemos, então. O que é o Sola Escritura?
é um tanto ousado e não menos arriscado dizer alguma coisa sobre a doutrina do Sola Escritura num simpósio que tem como palestrantes os reverendos Alan Kleber, Paulo Brasil, Santana Adora, Joel Bick e Joseph Paipa. Mas, ousadamente, eu irei correr esse risco e espero não me comprometer. O Sola Escritura é um dos 5 solas da Reforma Protestante, que, junto com os solos Christus, sola fide, sola gratia e sola Deo Gloria, formam um conjunto de bandeiras que caracterizam o pensar protestante de uma maneira geral e o pensar reformado de uma maneira particular. Em tese, a ideia que subjaz à expressão latina sola scriptura, que foi cunhada recentemente, poucas pessoas sabem disso, pensa que os reformadores foi que cunharam estes termos, mas não foram os reformadores, somente no início agora do século XX, no âmbito dos teólogos neo-ortodoxos, inclusive, que esse termo foi cunhado, significa simplesmente só a Escritura ou somente a Escritura, e a definição é que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é a nossa suprema e única regra de fé e prática. Suprema e única regra de fé e prática. O cerne desta doutrina é o ensino reformado segundo o qual, nas Escrituras, ou seja, nos 66 livros inspirados, encontramos tudo o que todo ser humano deve crer e deve fazer para glorificar a Deus. Neste sentido, as Escrituras se constituem o cânon, a vara de medir das crenças e dos comportamentos que glorificam a Deus. O entendimento correto do princípio defendido pelo Sola Escritura pressupõe uma compreensão correta da natureza da própria Escritura. Entender a natureza da própria Escritura é, inicialmente, compreender algumas de suas características fundamentais, a saber, a sua inspiração, a sua autoridade, a inerrância, a infalibilidade, a clareza, a necessidade e a suficiência, e a sua suficiência. Todas essas características, bem como as implicações que delas decorrem, são o foco central deste simpósio. Em sua primeira palestra, o reverendo Joel Bick nos ensinou sobre como o conceito reformado de inspiração e de autoridade das Escrituras nos levam necessariamente ao conceito de suficiência. Ou seja, a suficiência está a reboque da doutrina da inspiração e a doutrina da autoridade. Tendo sua origem no sopro divino, como ele nos ensinou, isto é, sendo as Escrituras inspiradas, as Escrituras são a própria voz de Deus. Sendo Deus o Senhor do céu, da terra e de tudo o que há, Ele tem o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Assim, por serem as Escrituras sagradas a sua própria voz, essa autoridade inerente à soberania divina é também estendida às suas palavras, às sagradas letras. Ou seja, a autoridade inerente ao senhorio e majestade de Deus é estendida no mesmo grau e no mesmo nível às suas santas palavras. A autoridade das Escrituras é, portanto, intrínseca às próprias Escrituras. Nesse sentido, não é a igreja, não é o concílio, nem a tradição que conferem autoridade às Sagradas Escrituras. A igreja apenas reconhece tal autoridade, mas a autoridade das Escrituras, de fato, decorre de elas terem origem no próprio Deus, serem, portanto, a voz de Deus. Sendo, portanto, inspirada e autoritativa, a palavra de Deus é suficiente não só para alcançar os propósitos e desígnios para os quais ela foi pronunciada, mas também serve para servir de molde, ela serve de molde para orientar e guiar todos os filhos de Deus. Ora, é precisamente isto que o Sola Escritura quer indicar, que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, em seus 66 livros, divididos no Antigo e Novo Testamentos, se constituem como o juiz supremo sobre todo pensamento, palavra e ação que qualificam a vida humana.
Dizer que as Escrituras se constituem o juiz supremo sobre todo pensamento, palavra e ação que qualificam a vida humana, não implica dizer que encontraremos nas Escrituras explicações diretas ou mesmo um tratamento detalhado sobre todos os aspectos da realidade. Sim, é verdade que as Escrituras falam sobre muitas coisas. As Escrituras não falam, por exemplo, sobre a natureza de Deus, sobre as pessoas da divindade, a origem do mundo e dos homens, sobre a esfera angelical, sobre a história humana, sobre os juízos de Deus sobre a humanidade, sobre a questão da morte, sobre a questão da família, sobre o casamento, sobre o Estado, sobre a educação de filhos, sobre o trabalho, sobre a igreja, sobre a intervenção divina no mundo por meio da sua providência, sobre de onde viemos, quem somos e para onde vamos, né? As famosas 3 perguntas da filosofia, etc. Mas também é uma série de coisas que as Escrituras não falam, pelo menos de um modo direto. Por exemplo, as Escrituras nada diz diretamente sobre a microbiologia. Não detalha nada sobre a física quântica, sobre a nanotecnologia, nem sobre as consequências sociopolítico-culturais da atual guerra Rússia-Ucrânia, ou mesmo sobre a constituição química da vacina contra o Covid. Contudo, dizer que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática não é admitir que ela trate com detalhes ou de maneira expositiva sobre todas as coisas existentes. Mas o que o sola Escritura quer dizer e denotar é que todas as coisas devem ser estudadas, investigadas, analisadas, discutidas, tratadas, avaliadas, ponderadas, pesquisadas, compreendidas por meio de um pensamento biblicamente fundamentado e orientado. Quer isto dizer, no final e ao cabo, que todas as coisas devem passar pelo crivo da palavra de Deus. Importante ressaltar que sola Escritura também não significa dizer que não mais consideraremos a tradição, nem os credos, nem as confissões, nem os concílios, nem todo o arcabouço teológico que foi construído durante a história da igreja, e nem negar que eles são fonte de conhecimento, de estudo e de investigação. Os reformadores e os puritanos, por exemplo, são uma prova indubitável do uso abundante dessas fontes. E acreditavam no sola Escritura. Sola Escritura implica dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é a regula fidei. É a norma que regula, que normatiza, que dita as regras. É a norma normans. Isto é, o padrão definitivo e final, a norma que tem supremacia sobre tudo o que devemos crer e o que devemos fazer. A tradição, os credos, as confissões, os concílios e a teologia não são norma normans, mas são norma normata. Isto é, são sistematizações humanas, são construtos humanos e, como tais, devem, por isso, ser cridos, defendidos e ensinados à medida que refletem fielmente o ensino da nossa normas, a palavra de Deus. As Escrituras sozinhas ensinam tudo o que é necessário para a nossa salvação, para uma vida de santidade, pois elas são um padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Defender o sola Escritura, portanto, é acreditar que em qualquer questão ou julgamento que enfrentamos como cristãos, seja no âmbito individual, seja no âmbito social, seja no âmbito eclesiástico, etc., devemos sempre buscar respostas na palavra de Deus. E isso, obviamente, não exclui o uso de fontes que forneçam algum auxílio ou ajuda. Não me alongarei sobre esse tópico, uma vez que os nossos mestres aqui presentes já detalharam e ainda detalharão aspectos importantes desta doutrina. Sendo assim, passemos agora ao nosso segundo ponto, que é o que é uma cosmovisão. A segunda parte desta palestra é, como já dito, uma parte técnica.
pois se valerá de alguns recursos da história da filosofia. O seu objetivo principal é tentar entender o que é uma cosmovisão e no que de fato ela consiste. Num sentido bem trivial e simples, cosmovisão significa simplesmente visão de mundo. Cosmos, mundo, visão, visão de mundo. O termo tal como usaremos aqui é a tradução de uma palavra alemã que foi bastante usada na filosofia alemã no século XVIII. Como frequentemente ocorre com os conceitos filosóficos, o termo cosmovisão se desenvolveu conceitualmente. Segundo nos consta, inicialmente o termo foi usado por um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, em sua famosa Crítica do Juízo. Kant escreveu 3 grandes críticas, são famosas esse livro do Kant. A Crítica da Razão Pura, que é um tratado de epistemologia, teoria do conhecimento. A Crítica da Razão Prática, que é um tratado sobre ética. E a Crítica do Juízo, que é um tratado sobre estética, sobre a beleza. Nesta terceira crítica, Crítica do Juízo, o Kant usa a expressão alemã para a cosmovisão, e neste texto, simplesmente, ele usa esse termo para referir apenas uma percepção sensorial do mundo por meio dos sentidos. Seria basicamente aquilo que nós estamos presenciando aqui. Você está escutando a minha voz, você pode estar reparando, por exemplo, a luminosidade, você pode estar sentindo o calor ou o frio, dependendo do ar-condicionado. Então, esse sentimento, vamos dizer assim, isso que você está percebendo pelos sentidos, segundo Kant, seria uma cosmovisão. Foi, porém, com Dilthey, um outro filósofo alemão, que o termo adquiriu estatuto filosófico. Então, como eu falei para vocês, tem um desenvolvimento progressivo nisto. Aliás, Dilthey foi o primeiro a usar o termo cosmovisão aplicado à filosofia. Para ele, filosofia seria uma cosmovisão. E aí ele tratou do assunto amplamente, se preocupando com a gênese, articulação, comparação e desenvolvimento das chamadas cosmovisões. Para Dilthey, a função básica de uma cosmovisão é apresentar o relacionamento da mente humana com o enigma do mundo e da vida. Para ele, a vida nos apresenta uma série de enigmas, inclusive até hoje desfrutadas por muitos de nós, né? Sobre a questão da morte, sobre a questão do sofrimento, sobre a questão da transitoriedade da vida, a temporalidade da existência, a finitude humana, a incapacidade humana diante de situações. Tudo isso se constitui enigmas para a vida humana. E para Dilthey, uma cosmovisão seria exatamente a tentativa de entender e compreender esses enigmas que nos são impostos pela vida. Tal como defendida e concebida por Dilthey, embora possam existir cosmovisões em diferentes contextos, né, devido às condições, circunstâncias, etc., há uma plataforma comum na estrutura cognitiva humana na qual a cosmovisão se fundamenta. Esse fundamento para Dilthey compreende aspectos tanto intelectivos, como morais, como volitivos. Em resumo, desse ponto de vista, a cosmovisão seria um conjunto de categorias resultantes da profunda experiência da vida que determina essencialmente como uma pessoa, um ser humano, entende, sente e responde ao que percebe do mundo e da vida e as respostas a esses enigmas. De maneira mais expressiva e mais próxima aqui da gente, é a acepção nietzschiana de cosmovisão. Né? Quem aqui nunca ouviu falar do nome de Nietzsche? Né? Nietzsche é aquele filósofo da morte de Deus. Só uma explicação aqui, há algumas incompreensões com relação ao que é essa morte de Deus. Né? Muita gente pensa que é uma manifestação clara do ateísmo de Nietzsche. Que ele era ateu, ninguém tem dúvida. Mas o contexto em que essa frase foi dita, ela é importante para o entendimento da filosofia do Nietzsche. O Nietzsche vive num contexto pós-iluminista. E quando ele fala sobre a morte de Deus, ele está, na verdade, fazendo uma acusação ao período moderno, ao período iluminista, que de fato matou Deus. Matou Deus em que sentido? Matou Deus expulsando Deus das suas explicações. Sejam elas explicações científicas, explicações morais, explicações religiosas. Então é nesse sentido que para Nietzsche Deus morreu, ou seja, nós matamos, nós seres humanos, devido a esse desenvolvimento intelectual ocorrido sobretudo na modernidade, por causa do iluminismo, de que a razão humana é o crivo que abaliza tudo e todos, não há espaço para Deus em nosso mundo. Isso era a prerrogativa moderna. E o Nietzsche está fazendo uma leitura disso, dizendo, vocês, nós seres humanos, matamos Deus.
Matamos Deus porque expulsamos Deus do nosso mundo. Deus não faz mais sentido para as nossas explicações deste mundo. É nesse contexto de crítica à modernidade, da expulsão de Deus do mundo, que Nietzsche fala de uma cosmovisão. Para ele, a cosmovisão é uma perspectiva apenas sobre a realidade e uma concepção básica da vida. E essa interpretação da realidade da vida seria feita a partir de um centro de força. E esse centro de força, para Nietzsche, seria o próprio homem. O homem seria, portanto, o paradigma a partir do qual toda a leitura da realidade seria feita. Para Nietzsche, toda a cosmovisão é o resultado do seu tempo, é o resultado do lugar em que nós habitamos, é o resultado da cultura vivenciada por todos nós. Curioso é que ele, em geral, associava sempre o conceito de cosmovisão à questão da religião e à questão da metafísica, coisas que ele criticou quase que a vida toda. Do seu ponto de vista, portanto, cosmovisões são construtos artificiais, construtos necessários para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Poderíamos falar aqui sobre outras concepções filosóficas de cosmovisão, mas além de possivelmente se tornar pedante, fugiria aos propósitos aqui pretendidos. E, portanto, temos que avançar em nossa exposição, considerando agora o emprego do termo cosmovisão na teologia e na vida cristã. Igualmente à filosofia, na teologia temos um histórico desenvolvimento do conceito de cosmovisão. Atribui-se a James Orr, um teólogo presbiteriano escocês, só poderia, né? Presbiteriano e escocês. Atribui-se a ele o mérito de ter sido o primeiro a introduzir o pensamento de cosmovisão na teologia. E ele fez isso em suas famosas palestras de 1890 e 91, que foi publicada o título é A Visão Cristã de Deus e do Mundo. Nesse contexto, o que James Orr fez foi adaptar a origem do termo cosmovisão, que já estava sendo discutido na filosofia, aos seus propósitos apologéticos. Então, ele traz o termo cosmovisão para a teologia para fins apologéticos. Do seu ponto de vista, a cosmovisão implicava em totalidade, compreender as coisas na sua totalidade. E o seu objetivo era exatamente apresentar uma exposição completa, coerente e racionalmente defensável do cristianismo. A sua ideia principal é a de que o cristianismo era atacado no seu todo, né? Na época dele, como eu falei, no pós-iluminismo, o cristianismo era atacado diretamente pelo racionalismo moderno e era atacado no seu todo. E as respostas, muitas vezes dadas no nível apologético, eram respostas fragmentadas. A ideia do James Orr era que não, se o cristianismo é atacado no seu todo, nós devemos também dar uma resposta totalitária do cristianismo, o cristianismo como uma cosmovisão. Era basicamente esta a ideia dele. Nessa sua resposta, de tentar entender o cristianismo à luz do conceito de cosmovisão, James Orr se dedica a buscar as causas que levam à formação de uma cosmovisão. Para ele, é na própria natureza humana que nós encontramos a resposta para isto. Mais especificamente, na capacidade humana de pensar e de agir. Ou seja, a realidade das cosmovisões, segundo ele, se deve ao fato de os seres humanos possuírem uma dimensão teórico-prática. Os seres humanos foram criados para buscarem orientações teóricas que regulem o seu modo de agir. E é nesse sentido que muitos apologetas hoje e filósofos contemporâneos cristãos usam o termo cosmovisão. O termo cosmovisão tem se popularizado nos círculos cristãos e é muito provável que você já tenha ouvido e já tenha até um conhecimento básico do que é uma cosmovisão. Contudo, ainda é cabível a pergunta: o que é, de fato, uma cosmovisão? Na literatura especializada, na literatura técnica, encontramos várias definições de cosmovisão, desde aquelas mais simples àquelas que eu chamo mais sofisticadas e complexas. No âmbito reformado, por exemplo, encontramos as seguintes definições. Cosmovisão como sendo a estrutura de entendimento que nós usamos para que o mundo faça sentido.
Cosmovisão como sendo um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. Cosmovisão como um esquema conceitual que contém as nossas crenças com as quais nós interpretamos e lemos a realidade. Contudo, uma definição bastante popularizada e muito difundida de cosmovisão no meio reformado é apresentada por James Sires no seu livro Universo ao Lado. Diz ele, cosmovisão é o compromisso, a orientação fundamental do coração, expressa em uma história ou um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras em parte ou de todo falsa, que mantemos de forma consciente ou inconsciente sobre a constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Obviamente que nós não vamos detalhar aqui cada parte desta definição, mas eu gostaria de assumir essa última definição para os nossos propósitos aqui nesta palestra. Trata-se de uma definição bastante abrangente. Eu vou repetir. Cosmovisão é o compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expressa em uma história ou em um conjunto de pressupostos, que mantemos sobre a constituição básica da realidade. Trata-se, portanto, de uma definição bastante abrangente, mas que toca, de fato, nos pontos mais importantes do que é uma cosmovisão. Veja, para Sires, cosmovisão é um compromisso fundamental do coração a respeito da realidade que nos cerca. É uma orientação, grave isto, um compromisso radical do coração que condiciona o modo como nós concebemos e compreendemos a realidade. Essa orientação fundamental do coração que condiciona o modo como nós concebemos a realidade influencia diretamente não só o nosso modo de pensar, mas também as nossas ações. Como já visto, a cosmovisão contempla tanto o aspecto teórico quanto o aspecto prático, ou seja, pensamos e agimos baseados nesses compromissos fundamentais do nosso coração. Um ponto que merece destaque nessa definição é o fato de que, assim sendo, o coração é a fonte da cosmovisão. E aqui não é o espaço para isto, mas os irmãos podem posteriormente verificar, por exemplo, o uso do termo coração na literatura sapiencial bíblica inspirada, sobretudo em Provérbios. Né? Muitas vezes, quando eu era pequeno, eu tive o privilégio de nascer no Evangelho, né? E sempre quando eu via e lia, né, os provérbios que falam sobre o coração, eu pensava que se referia a esse órgão aqui mesmo, né? Esse órgão nosso, e muitas pessoas pensam que é isto. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando desse órgão aqui que está bobeando o nosso sangue. Né? Biblicamente, em resumo, né, o coração tem a ver com aquele núcleo de sentido dos seres humanos. Por exemplo, o provérbio diz, filho meu, tudo que tu tiveres de guardar, guarda o teu coração, que é justamente esse núcleo de sentido. Ao ser injustamente criticado pelos fariseus porque os discípulos voltaram do mercado e não lavaram as mãos para comer, Jesus ensinou àqueles fariseus que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. E ele falou, sai do coração, é do coração que procedem, né, as mazelas da vida, os pecados, etc. Então, quando James Sires dá essa definição de cosmovisão, e ele destaca que cosmovisão é o compromisso, né, uma orientação fundamental do coração, é nesse sentido bíblico de coração que ele está amarrando, vamos dizer assim, o conceito de cosmovisão. Portanto, essa orientação fundamental do coração é a fonte da cosmovisão. Nesse sentido, os compromissos básicos com os quais lemos, e aqui é todos, não é somente os crentes, todos os seres humanos leem e interpretam o mundo, são compromissos de natureza religiosa. Todos os homens possuem esses compromissos. Não há qualquer neutralidade aqui. Crentes, agnósticos, relativistas, ateus,
racionalistas, subjetivistas, politeístas, todos, sem exceção, temos um compromisso fundamental básico. E este compromisso fundamental básico é de caráter religioso. Em outras palavras, dessa perspectiva, toda e qualquer cosmovisão tem um compromisso fundamental com algum tipo de divindade. Seja ela o Deus verdadeiro, seja ela um ídolo. E esse compromisso fundamental, seja com Deus verdadeiro ou com o ídolo, condiciona o modo como nós encaramos, olhamos, interpretamos e entendemos toda a realidade. Isso implica dizer que o homem é, primeira e fundamentalmente, um ser religioso. Se você, por exemplo, vai olhar a história da filosofia, geralmente os homens são definidos como um ser racional, um ser social, um ser econômico, um ser político. Não, biblicamente falando, o homem é essencialmente um ser religioso. E esse caráter religioso de todos os seres humanos, lembre-se que Deus colocou no coração do homem a eternidade. É o que determina, esse caráter religioso é o que determina a maneira como esses homens pensam e a maneira como esses homens agem. É por isso que ter um coração redimido faz toda a diferença na hora de tratar, por exemplo, da origem do mundo, da origem do homem. A consideração desses aspectos religiosos da cosmovisão nos conduz agora à terceira e última parte da nossa palestra. Eu batizei aqui como elementos da cosmovisão cristã, entre parênteses, reformada. Consideraremos agora a nossa terceira e última parte. Eu falei que ela seria a mais importante. E a razão para se pensar assim é porque nela tentaremos unir as duas primeiras partes já expostas, mostrando que o Sola Escritura, a doutrina do Sola Escritura, tem tudo e absolutamente tudo a ver com uma correta cosmovisão cristã. Uma pergunta muito comum nos estudos sobre cosmovisão é saber qual é a autoridade epistêmica fundamental. Palavra bonita, né? Epistêmica tem a ver com conhecimento. Qual é a autoridade última para o conhecimento, para a verdade, para a compreensão da realidade? Em outras palavras, qual é a autoridade epistêmica fundamental de uma verdadeira cosmovisão? Do ponto de vista cristão, e aqui destaco reformado, ao se assumir que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, estamos dizendo que elas é que são a autoridade epistêmica fundamental da nossa cosmovisão. Isso tem implicações sérias para a nossa vida pessoal, para a nossa vida social, para a nossa vida eclesiástica, enfim, para todas as áreas da nossa vida. E o meu objetivo agora é tentar mostrar alguns elementos básicos que devem fundamentar a cosmovisão cristã e que todos esses elementos decorrem necessariamente da doutrina do Sola Escritura. Primeiro elemento. Um dos elementos constitutivos da cosmovisão cristã é a distinção radical entre Deus, o Criador, e as suas criaturas. De acordo com as Escrituras, Deus é o Criador supremo, o Redentor e o mantenedor de toda a realidade criada. Em si, Ele é autossuficiente, subsistente entre as pessoas, é eterno, infinito, justo, santo, bom e a fonte transbordante de toda a bondade e de todo o bem. É único. Não há Deus além dele. Ele é antes de tudo. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele. As criaturas, por sua vez, incluindo nós, seres humanos, não somos autossuficientes. A criatura não é eterna, não é infinita. Há um abismo gigantesco, uma vasta distância entre Deus, o soberano, e a sua criação. Os autores inspirados manifestaram claramente essa distinção, ao, por exemplo, tratarem sobre a origem do mundo,
ao falarem sobre a grandeza de Deus, ao louvarem a sua majestade. Confundir, como muitas cosmovisões fazem, criatura com o Criador, ou rebaixando o Criador, ou divinizando a criatura, é cair no paganismo, é cair no monismo, ou mesmo no politeísmo e no panteísmo. Confundir criatura, criador, é de fato cair na idolatria, como nos mostra, por exemplo, Romanos capítulo 1, que os homens sufocam a verdade de Deus e divinizam a criatura. Há muitas manifestações de idolatria que expressam claramente a distinção entre Criador e a criatura. Mas a cosmovisão alicerçada no solo da Escritura defende a distinção entre Criador e criatura. Um segundo elemento que constitui a cosmovisão cristã, conforme as Escrituras, é que essa cosmovisão é uma cosmovisão pactual e relacional. Já ouvimos sobre esse elemento na palestra do reverendo Alan Kleber, aplicada especificamente ao culto. Mas eu queria ainda apontar alguns outros elementos da relação pactual entre Deus e a sua criação. Deus, que é distinto de suas criaturas, mantém um relacionamento pactual com ela. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência simplesmente por serem criadas, nunca poderiam desfrutar nada dele, nada de Deus, como por exemplo a bem-aventurança e recompensas, se não por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual agradou-lhe expressar por meio de um pacto. E aqui eu transcrevo ipsis literis a confissão de fé de Westminster. Esse pacto é soberanamente administrado, é monergístico, envolve compromissos pactuais, envolve direitos pactuais, envolve deveres pactuais, envolve promessas pactuais, envolve bênçãos pactuais e envolve maldições pactuais. Esse relacionamento é de tal natureza que demonstra a própria pessoalidade de Deus. Trata-se, portanto, de uma relação pessoal. Nós não nos relacionamos com a força, relacionamos com um ser que é pessoal. Na verdade, tripessoal. Relação pessoal, na verdade, familiar, entre pai e filhos. Tal conceito de pacto serve como estrutura básica para o entendimento de todas as operações divinas dirigidas à sua criação. Em seu caráter mais abrangente, esse pacto engloba a totalidade da vida humana. E uma maneira bem clara de verificar como isto ocorre é considerando os chamados mandatos criacionais, ou os mandatos da criação. Os mandatos da criação são ordenanças pactuais que decorrem do relacionamento de Deus com o homem. São eles os mandatos o mandato cultural, o mandato espiritual e o mandato social. Em tese, o mandato espiritual envolve a plena comunhão e obediência a Deus. O mandato social envolve as relações sociais e intersubjetivas humanas, tendo como sua matriz a constituição familiar, feita inclusive pelo próprio Deus. O mandato cultural envolve as obrigações dos vice-regentes da criação, em cultivar e guardar a criação de Deus como um todo. Envolve a produção cultural e o trabalho, que também fazem parte deste mandato. A cosmovisão cristã, portanto, enfatiza esses mandatos e julga que esses mandatos devem ser cumpridos e obedecidos. Eles estão na essência do relacionamento pactual de Deus com a sua criação. E não compreender isto é incorrer em equívocos que comprometem o ensino correto das Sagradas Escrituras. Em terceiro lugar, a cosmovisão cristã está alicerçada numa metanarrativa. A palavra metanarrativa é uma palavra muito usada na pós-modernidade. E quando se usa esse termo,
O que se tem em mente é o fato de que existe uma narrativa de nível superior capaz de explicar todo o conhecimento existente ou capaz de representar uma verdade absoluta sobre o universo. O termo foi amplamente usado nos debates filosóficos no início do século XX, perdão, no final do século XX, sobretudo na França. Uma metanarrativa, portanto, é uma estrutura explicativa. É um quadro conceitual abrangente. Afirmar que há uma metanarrativa, como a cosmovisão cristã afirma, é afirmar que há uma história totalizadora que dá sentido a tudo e que conecta todos os fatos. Segundo a cosmovisão cristã, a Bíblia apresenta uma metanarrativa. Ela possui uma grande história que dá significado à realidade. Essa metanarrativa é constituída por 3 conceitos intimamente interligados. São eles o conceito de criação, o conceito de queda e o conceito de redenção. Alguns teólogos reformados acrescentam mais um elemento aqui, e não é uma tríade, mas é um quarteto, né? Criação, queda, redenção e consumação. Eu vou aqui juntar, a nível de exposição, a última parte em apenas redenção, mas inclui também a consumação de todas as coisas. O aspecto da criação é determinante para compreendermos quem nós somos, bem como toda a realidade que nos cerca. Não se pode pensar no homem e no mundo apenas no que eles são hoje. Esse, inclusive, é um erro de muitas cosmovisões. Um mundo maculado e um mundo manchado pela presença do pecado. A cosmovisão cristã enfatiza que o mundo não foi criado desta maneira, sob maldição, sob juízo. Pelo contrário, o mundo foi criado num estado de perfeita harmonia, num estado de bênção. Deus viu que tudo era bom. Aliás, muito bom. O ser humano, por exemplo, nós fomos criados em Adão num estado de perfeito conhecimento, justiça e santidade. Contudo, a cosmovisão cristã, baseada nessa metanarrativa bíblica, também reconhece a realidade da queda. E uma queda, como dizia o reverendo Kenneth, com o Q maiúsculo. Quando peca, o homem desobedece a todas as ordenanças descritas nos mandatos espirituais da criação e rompe o seu relacionamento pactual com o seu Criador. A ênfase dada pela cosmovisão cristã à queda considera todas as esferas e dimensões humanas. O homem é totalmente corrompido pelo pecado. Não há nenhum aspecto da existência humana que não tenha sido maculado pelo pecado. A nossa razão, os nossos sentidos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas relações interpessoais, pessoais, subjetivas, nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossos julgamentos, todo ser foi corrompido pelo pecado. Até mesmo a própria criação, fora o homem, sofreu as consequências desta queda. Romanos 8 diz que a criação foi sujeita à vaidade. Um detalhe é que, nesse estado de total depravação, o homem não tem condições de entender corretamente a realidade, pois os seus pensamentos e raciocínios, como diz a palavra de Deus, foram completamente obscurecidos. Mas graças a Deus que não para por aqui. A cosmovisão cristã, mediante essa metanarrativa, também enfatiza a redenção em Cristo. Deus, em sua bondade, decidiu não destruir o homem e o mundo após o pecado. Ele decidiu redimir tanto o homem quanto o mundo. A redenção do homem de seu estado de queda e a restauração da criação são realizadas pela mediação pactual do Salvador. E não trata simplesmente agora de um retorno ao estado original, mas de um estado muito mais sublime do que o estado criacional original. Trata-se de fato de uma recriação.
São esses, pois, os elementos constituintes da metanarrativa que caracteriza a cosmovisão cristã. Esses elementos compreendem toda a realidade espaço-temporal, incluindo a eternidade, a consumação de todas as coisas. Em quarto lugar, a cosmovisão cristã é antitética. Isso tem a ver com a inimizade colocada pelo próprio Deus na sua intervenção no estado de pecado em que caíram Adão e Eva. Deus colocou uma inimizade e divide duas sementes. A semente da mulher por um lado e a semente da serpente por outro lado. Há, portanto, dois grupos distintos. Há dois caminhos. Há duas portas. Há dois modos de vida. Há os que temem a Deus e os que não temem a Deus. Há os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Há os que adoram a Deus e há os que não adoram a Deus. Há os que honram a Deus e há os que não honram a Deus. Há os que são luz e há os que são trevas. Há a igreja e o mundo. Aos que são conhecidos por Deus e aos que Ele não conhecem. Aos que são justos, aos que são injustos. Aos que são santos e aos que não são santos. Aos que são por Cristo e aos que não são por Cristo. Aos que são regenerados e aos que não são regenerados. Os filhos de Deus, pela regeneração, eles recebem uma nova vida. Eles recebem uma nova mente. Eles recebem um novo proceder. Eles são agora templo e morada do Espírito. Eles foram renovados para uma nova maneira de viver. Seus pensamentos foram mudados. Suas inclinações foram redimidas. Seus desejos foram santificados. E sua visão agora se dirige para o alto. Eles foram libertos da maldição da lei e têm prazer na lei de Deus. Eles amam as Escrituras e adotam o solo Escritura como fundamento para a sua cosmovisão. Os incrédulos, diferentemente, ainda se encontram em seu estado de pecado e miséria, tendo a sua existência completamente depravada. Seus pensamentos são vãos, inúteis. Suas condutas e ações são sempre contrárias a Deus. Eles odeiam Deus. Odeiam sua palavra. Odeiam sua igreja. Odeiam seu Cristo. Eles vivem na carne. Aborrecem o próximo. Suprimem a verdade pela injustiça. Preferem e praticam as obras das trevas, afundando cada dia ainda mais no seu pecado. Em sendo assim, o que de fato o elemento antitético da cosmovisão cristã quer denotar é que não há alinhamento entre os pensamentos dos crentes e dos incrédulos. O pensamento incrédulo sobre qualquer coisa da realidade sempre será essencialmente diferente dos pensamentos dos que são regenerados. Sempre serão antitéticos. Há, portanto, uma disjunção imediata e radical entre o verdadeiro significado da realidade e as pressuposições da reflexão de um crente e de um incrédulo. Convém ressaltar que não há nenhuma compreensão correta do que quer que seja, fora de Deus, fora da sua palavra e fora do seu Cristo. Por fim, a cosmovisão cristã proclama o solo e deu glória. Recapitulando, distinção entre criatura e criador. É uma cosmovisão pactual. É uma cosmovisão que está alicerçada na metanarrativa bíblica, criação, queda, redenção. É uma cosmovisão que tem como fundamento o pensamento antitético entre o crente e o descrente. E, em último lugar, é uma cosmovisão que proclama o soli deu glória. Por ser uma cosmovisão alicerçada no solo escritura,
é natural que a cosmovisão cristã atribua toda a glória a Deus. Dar toda a glória a Deus é uma forma de admitir que de fato há uma realidade objetiva e absoluta para a qual apontam todos o nosso temor, tremor, respeito, honra, louvor e adoração. Nós fomos criados para repousar o nosso mais profundo prazer na glória de Deus. E este é, de fato, como diz o catecismo, o fim principal do homem. Glorificamos a Deus quando alicerçamos nossa cosmovisão no solo Escritura, reconhecendo a veracidade e suficiência da palavra de Deus. Glorificamos a Deus quando cumprimos fielmente os seus mandatos criacionais, obedecemos a sua lei e amamos nosso próximo. Glorificamos a Deus quando entendemos que nenhum aspecto criatural é um fim em si mesmo. Nosso trabalho não é um fim em si mesmo, nossa família não é um fim em si mesma, nossos estudos não são fins em si mesmos, nossa vida pessoal, a igreja, enfim, nosso foco é a glória de Deus. Glorificamos a Deus quando, na nossa cosmovisão, rejeitamos as vãs filosofias e seus fundamentos incrédulos, humanistas, relativistas, racionalistas, pragmatistas, cientificistas. E mesmo padecendo injúrias e perseguições, afirmamos o ensino bíblico sobre a realidade. A cosmovisão cristã dá toda a glória a Deus, porque reconhece que Deus é antes de tudo e todas as coisas convergem para Ele necessariamente. Que Ele está no começo, é dele. Que Ele está no meio, é por Ele. E que Ele está no fim, para Ele. De todos os nossos pensamentos, ações e palavras. O que tem a ver, portanto, sola Escritura e cosmovisão? Tudo. Todos temos uma cosmovisão. Todos os homens. E o sola Escritura nos diz que elementos devem constituir esta cosmovisão. Defender o sola Escritura é ter um fundamento através do qual devemos olhar o mundo, através do qual devemos fundamentar a nossa cosmovisão. Admitir o sola Escritura é ter, de fato, um fundamento seguro para entendermos as questões últimas da vida, sejam elas de caráter do conhecimento epistemológico, do ser metafísico, éticos, sociais, políticos, antropológicos, científicos, religiosos, eclesiásticos, etc. Associar sola Escritura com cosmovisão é também fazer com que pensemos sobre as implicações da nossa fé, daquilo que cremos e confessamos, para as áreas mais abrangentes da nossa vida. Nesse sentido, a cosmovisão cristã não é apenas, como muitos querem, a expressão da fé pessoal de alguém, privada, ou apenas uma mera teoria. Mas a cosmovisão cristã tem a ver com a maneira de viver que a tudo compreende e se aplica a todas as áreas da vida. É verdade que muitos são os desafios que enfrentamos nos nossos dias. Os puritanos também nos dias deles enfrentaram os mesmos problemas. Os reformadores também enfrentaram problemas. Os apóstolos enfrentaram os problemas. Os profetas enfrentaram os problemas. E é, pois, só apresentando uma cosmovisão consistente que nós venceremos o mar bravio e incerto daquilo que muitos chamam hoje de pós-modernidade. E apresentar uma cosmovisão consistente consiste em admitir os elementos relacionados acima. É só admitindo a distinção entre Criador e criatura que venceremos a idolatria e a espiritualidade pagãs contemporâneas.
É só admitindo o elemento pactual que iremos entender corretamente os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para com toda a criação de um modo geral, através do cumprimento dos mandatos criacionais. É só admitindo a metanarrativa bíblica, criação, queda, redenção, que teremos uma compreensão correta do ser humano, de suas ações e de sua história. É só admitindo um pensamento antitético em nossa cosmovisão que melhor poderemos nos defender da tentação de assimilar e compactuar com os pressupostos do pensamento pagão incrédulo. Coisas que, infelizmente, muitos cristãos estão fazendo ao ceder espaço e negociando coisas inegociáveis. Ao admitir tudo isto, estamos no terreno rochoso, seguro, pronto para construirmos uma vida que glorifica a Deus, por estarmos cumprindo as orientações dadas na sua palavra. Estaremos firmes, se cumprirmos isto, estaremos firmes na promessa do Salvador, de que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. E por isso, o solo Escritura é o caminho seguro e certo para a construção da cosmovisão cristã. Que Deus os abençoe, irmãos. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.